Olá, este é o Estúdio Tribuna Online e hoje eu vou conversar com o novo presidente da Associação Médica do Espírito Santo, Fabrício Gaburro. Obrigada, doutor, pela presença. Obrigado, nós que agradecemos. Primeiro eu queria saber um pouquinho do senhor, né? O senhor se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sou médico formado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né, em 96, acho que já vai 26, 27 anos, né? Fiz residência em São Paulo, em cirurgia cardiovascular, e hoje atuo aqui na Grande Vitória, na área de cardiologia e cirurgia cardiovascular. O senhor já esteve também à frente do Conselho Regional de Medicina, né? Isso. Estive na presidência do Conselho, que acabou agora no passado, e temos agora um novo desafio, né? De assumir a AMES. Perfeito. E assim, agora daqui para frente, né, à frente da AMES, quais são os principais desafios mesmo do senhor, assim, da profissão médica, na verdade? O que se tem aí de discussão ainda para frente? A AMES, né, essa nossa gestão, ela está muito preocupada e muito voltada para as questões de ensino, né, ensino e pesquisa. Nós estamos já com vários eventos programados, querendo retomar o Congresso da AMES, que sempre foi muito famoso e sempre congregou principalmente os estudantes aqui do Estado. E queremos também contribuir socialmente, né, para as nossas comunidades, então com as campanhas de hipertensão, campanha de pesquisa de cardiopatia, de nefropatias, que também tá tudo no nosso calendário aí, na nossa agenda. Nas pautas aí que causam preocupação aí para a AMES, está alguma preocupação com a formação? Ontem a UFES falou um pouquinho sobre o estudo aí para formar mais turmas de medicina. Assim, existe uma preocupação com o número de médicos formados ano a ano? Sim, uma preocupação muito grande, inclusive, e essa preocupação ela é exteriorizada, ela já está a nível de Brasil, através da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, porque o que a gente tem visto é uma abertura desenfreada de escolas médicas, né, que num primeiro momento pode parecer uma coisa boa, formar muitos profissionais, só que a gente está muito preocupado com a qualidade desses profissionais. Nós temos nós temos faculdades hoje que abriram, estão autorizadas e não tem um hospital sequer para o médico estagiar, né, para o estudante aprender. Então, isso é realmente uma preocupação muito grande, principalmente porque, assim, o médico mal formado, você não tem como se prevenir, você não sabe, existe uma tendência natural da população, do cidadão, em confiar naquele profissional que se apresenta ali. Então, sem dúvida, é uma preocupação muito grande em nós. Tem número, assim, doutor, de quantos formados ao ano, assim, quanto que era e quanto que hoje se forma? Há 20, 15 anos atrás, a gente tinha aqui no Estado, de falar níveis do Estado, né, números do Estado, aproximadamente 200 profissionais ano. Agora, ano passado, a gente escreveu quase 1.600 profissionais. Então, você vê que foi um salto de 8 vezes num período menor que 10 anos. Isso é muita coisa, né? Mas ainda a gente tem algumas especialidades que elas ainda têm uma procura de pacientes e tem dificuldade de achar o profissional médico, né? Assim, na neurologia, na psiquiatria Sim. Por que isso acontece? Por que a gente está formando tanto, mas a gente não tem todas as especialidades aí com um número de profissionais talvez que atenda, né, a todos? A reumatologia, né, a neurologia infantil, isso são nichos, né? E com essa quantidade de médicos que vão sendo formados, eu acredito que rapidamente serão preenchidos, sabe? O que a gente vê, Francine, é uma dificuldade muito grande também de interiorizar o médico, né? Por condições ruins de trabalho, condições ruins de salário. Às vezes se oferece um salário até atrativo e aí quando esse médico ele vai para o interior, ele recebe o primeiro, o segundo mês, a partir do terceiro mês já atrasa, no quarto mês ele já não recebe e aí começa aquele atraso de 3, 4, 5 meses até que o profissional desiste e é substituído por outro. A gente vê que isso é uma conduta reiterada aí de algumas prefeituras do interior do país, de tal forma que o médico acaba ficando na capital. Não se sente atraído aí para ir para o interior. E aqui no estado nós temos uma das maiores porcentagens de médico por habitante, se não o primeiro, um dos primeiros do Brasil. Olha. E aí, falando sobre a quantidade de médicos também, a gente falou da área da psiquiatria, da área da neurologia, como que avalia também
o crescimento das demandas de saúde mental, doutor. A gente tem visto, principalmente pós-Covid, aí, um aumento muito grande e até uma dificuldade das pessoas de encontrarem esses profissionais. Assim, isso é um desafio, assim? É um desafio e uma tendência, né? Se você me perguntar, talvez eu não saiba te precisar, não possa ter evidências disso, mas o que parece são as mudanças do estilo de vida, né? A nossa vida, apesar de todas as facilidades que nós temos nos últimos anos, parece que o tempo ficou mais curto, né? Todo mundo correndo, não sei se todo mundo nas mídias sociais ou o acesso à informação muito grande, isso acaba contribuindo até para a pessoa não fazer exercício cada dia. Antigamente a gente tinha que levantar pelo menos para ligar ou desligar a televisão, né? Uhum. Hoje você nem aperta mais o botão, com um comando de voz você pede para a televisão ligar e desligar. Então eu acredito que a redução no número de exercícios físicos e essa quantidade de informações, de tela, né, de evolução que as pessoas têm tido, eu acho que isso acaba contribuindo. Sem falar na pandemia, né, que ficou todo mundo preso em casa, sem a atividade física e com aquele estresse, aquela preocupação de até para receber uma comida, um alimento dentro de casa, né? As pessoas ficavam preocupadas. Tinha que limpar, tinha que limpar, lavar, esterilizar tudo. Acredito sim que isso tenha contribuído muito para o aumento, que é nítido, da busca pelas especialidades que cuidam dos transtornos mentais, né? Uhum. O avanço da tecnologia, o senhor estava falando, mas também a gente está vendo o avanço da tecnologia na própria medicina, né? Sim. De que forma que a telemedicina, a inteligência artificial já está impactando na medicina e até que ponto, assim, o senhor acredita que isso vai chegar, assim? Eu acho que a gente vai ter que ter muita sabedoria para saber. Como toda tecnologia, ela tem que ser bem usada, né? Uhum. A telemedicina, havia-se muita discussão a respeito dela. A pandemia veio provar que ela é super importante. Acabou que o Conselho Federal teve até que adiantar algumas resoluções e esclarecer alguns pontos que eram controversos. Então, por exemplo, o médico que ia te atender, ele teria que ser registrado em qual conselho, né? No conselho onde ele está, no conselho onde ele está atendendo, né? Se a primeira consulta necessariamente ela tinha que ser presencial ou já poderia ser online. E essa resolução veio esclarecer isso tudo. Acho que veio até simplificar. O médico hoje ele precisa ter o registro onde ele está fisicamente, pode atender nos demais locais. A primeira consulta não precisa ser presencial, ela pode já ser uma consulta de telemedicina. Então, assim, sem sombra de dúvida, isso é uma coisa muito boa. Assim como eu vejo a inteligência artificial também uma coisa muito boa. Acho que vai facilitar diagnóstico. A máquina, principalmente em determinados exames, né, a área de radiologia, acho que vai ser muito impactada, principalmente, e já foi, né, porque antigamente você tinha que ter um radiologista em cada hospital. Hoje, um radiologista, ele atende o estado inteiro, né, porque ele tem uma tela de computador, todos os arquivos vão para o computador dele e ele lauda. Ele pode laudar até de outro país, se ele quiser. E a inteligência artificial vai vir também impactar mais isso aí, com os laudos, principalmente de tomografia, ressonância, fora as outras áreas, mas eu acho que não vai chegar a substituir o médico. Eu acho que a medicina tem muito do feeling, né, de você sentir o paciente, apesar de muito protocolo. Hoje a gente não tem mais aquilo, é bem pouco aquela medicina baseada em vivência. Sim. Olha, a minha experiência diz isso. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de medicina baseada em evidência. É o que os estudos comparativos dizem que é melhor para o paciente. Então, apesar da gente já ter muitos protocolos muito bem estabelecidos em todas as áreas, você sempre vai ter que ter o fator humano, que é pesar aquilo ali, né? Até que ponto aquilo vai ser bom, ruim para o paciente. E isso, sinceramente, eu acredito que a máquina não vai fazer. Doutor, sobre também os procedimentos que têm sido realizados por outros profissionais, né, de outras formações, procedimentos muitas vezes invasivos, assim. Essa também é uma preocupação, tem tido discussões com os profissionais médicos, assim? Sim, sim. Principalmente com relação ao que cada um pode fazer, isso vai ter que ser regulamentado. A gente tem uma lei
do ato médico, mas que particularmente, na minha opinião, acho que não delimita bem as ações, né? E é óbvio, você vai ter algumas áreas que vão ser congruentes ali, né? O que o dentista pode fazer, o médico pode fazer. E eu acredito sim que vai ter, como nas próprias especialidades médicas, existe uma que sobrepõe a outra. Então, coluna, quem trata é o neurocirurgião, é o ortopedista. Eu costumo brincar e falar que quem trata é quem faz bem. Né? Se é o neurocirurgião que faz bem ou se é o ortopedista que faz bem, os dois estão habilitados a tratar. É óbvio que existe isso também com relação às outras profissões. Né? A gente sabe que o dentista é bem formado, os enfermeiros, farmacêuticos, mas é uma preocupação até onde cada um vai. Né? Porque a partir do momento que você passa a invadir, principalmente não saber tratar as complicações daquele procedimento, aí já é uma preocupação de você criar as complicações e, mais que isso, não saber tratá-las. Porque a complicação pode acontecer até com o médico bem formado, né? O importante é você fazer tudo para evitá-las e, em elas acontecendo, você também saber tratá-las. Que acaba voltando para o médico, né? Acaba estourando sempre na mão do médico, né? Com relação ao envelhecimento da população, né, a gente tem visto, isso já é uma tendência há vários anos, uma população mais velha, né? A população está envelhecendo, isso é um fato. Também deve ser um desafio para a medicina, né? E para os profissionais aí lidarem com essa população de mais idade, assim, os problemas da idade mesmo? Com certeza. Hoje é muito fácil você ver um paciente chegar aos 100 anos, aos 90 anos, é corriqueiro. E com isso todas aquelas doenças da idade, né? Os quadros ortopédicos, os próprios quadros cardiológicos. Isso é um desafio, mas assim, a notícia boa é que a medicina tem acompanhado bem isso aí. Então hoje a gente por exemplo, na minha área, que é a cardiologia, a cirurgia cardiovascular, nós já desenvolvemos tecnologias muito menos invasivas, né? Aquelas tecnologias que você não precisa mais, popularmente falando, abrir o peito do paciente. Sim. Como está bem evoluída também o tratamento do AVC, que é comum nessa faixa etária. Então, antigamente, o paciente tinha um AVC e ele estava fadado ou a morrer ou ficar acamado, e com todo aquele custo para a sociedade, custo para a família, né, para o próprio Estado. E hoje, se esse paciente ele consegue ser socorrido rapidamente, chegar num serviço de trombólise, seja ela químico-mecânica, seja ela com remédio, ou o médico neurologista que vai com o catéter lá e aspira o trombo, ele consegue se recuperar rapidamente e aí ter a qualidade de vida, não se tornar acamado. Então, a notícia boa é que a tecnologia tem acompanhado o envelhecimento da população. E assim, eu acho que não só viver mais, estamos vivendo melhor, né? E acho que essa é a meta de todos. Né? Hoje, eu costumo dizer para os meus pacientes que a medicina já está bem avançada e tudo que a gente tem que fazer é relativamente simples, não que seja fácil, mas que é ter a qualidade de vida, o que hoje na cardiologia, na medicina a gente chama de MEV, de mudança de estilo de vida. Então é buscar ter aquela vida saudável que todos nós sabemos, né? Que é praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, tentar ter um bom sono, controlar o estresse, a ansiedade, que não é fácil. O senhor faz, doutor? Estou tentando. Eu ia falar, porque a receita a gente sabe, né? Fazer é o difícil. Exatamente, fazer é que é o mais complicado, né? Mas é importante que a gente busque isso. Busque as atividades físicas, busque a dieta. E muitas vezes, Francine, eu falo que são coisas óbvias, né? O que é melhor? Uma sobremesa daquela com sorvete, caramelo, chocolate ou uma fruta? Melhor é a sobremesa, né? Agora, o mais saudável é a fruta, é a salada, é a carne menos gordurosa, de preferência grelhada. Então, a gente sabe. O difícil, às vezes, é botar em prática. O recado, se é que eu posso deixar, é que a gente tente colocar essas medidas em práticas aí para a gente poder viver mais e melhor, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor Fabrício, pela presença aqui no estúdio Tribuna Online. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer foi meu e nós que agradecemos. Essa entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.